Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Mais um dia, então, aqui com as nossas lives diárias. Hoje, quarta-feira, aqui no nosso horário tradicional das 6 horas da manhã. Hoje é dia 25 de outubro. Chegamos aqui então à nossa live número 55. São 55 dias aqui no Instagram falando de desenvolvimento pessoal. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, um tema que eu acredito que pode ser um dos temas mais úteis no sentido de desenvolvimento da nossa personalidade. Já faz alguns dias, né? Tá até ficando um pouco repetitivo esse tema por aqui, mas eu acredito que ele seja um dos temas realmente que resolve muitas situações da nossa vida, para que a gente possa realmente sair do mundo para o mundo, para que a gente possa ser útil, para que a gente possa servir somente quando a gente passa por esse amadurecimento da nossa personalidade. E esse tema eu julgo ser um tema central que fala disso, talvez seja um dos temas mais importantes para que a gente possa buscar esse desenvolvimento dessa força que eu falo que é uma das maiores forças humanas, que é a nossa personalidade. Então, para mim foi um tema muito disruptivo. O dia que eu conheci, realmente eu fiquei pensando, poxa, que obra a pessoa que criou, que desenvolveu esse tema, que obra ela deixou. E agora é o momento que é quando eu conto quem fez essa obra, muita gente vai embora, muita gente torce o nariz para mim, muita gente fala, mas que decepção, eu não imaginava que tu podia gostar do conteúdo de uma pessoa como essa, mas eu tenho algo, e aí se tu inclusive pensa isso, acompanha a aula, é mais um motivo para acompanhar a aula, para tu perceber de repente, por que tem esse tipo de afetação, né? Quando tu sabe de uma coisa que tu torce o nariz e aí tu não se abre para poder aprender. Eu vou dizer que uma dos maiores aprendizados que eu tive na minha vida, muitas vezes foram aprendizados que eu aprendi com pessoas talvez que eu não gostava, que eu não simpatizava, mas simplesmente porque eu tinha um certo tipo de implicância ou porque aquela pessoa de alguma forma cutucava alguma coisa que estava mal resolvida ali dentro de mim. Então, se de repente existe essa percepção, é mais um motivo para poder ficar na aula, para poder absorver o conteúdo e para poder de repente perceber, olha, isso aqui serve, isso aqui não serve na minha vida, independente de eu gostar ou não. Agora é óbvio que eu vou dar o crédito para a pessoa porque existe algo que está dentro da minha motivação central, que é a minha lealdade, né? Eu jamais ficaria bebendo numa fonte intelectual, aprendendo sobre algo e depois, não vou dar crédito na pessoa porque alguém pode torcer o nariz e não gostar. Eu estou falando desse sujeito, esse sujeito se chama o professor Olavo de Carvalho, que já não está mais entre nós, que Deus o tenha, mas é uma pessoa da qual eu tenho muita lealdade porque eu aprendi muito do que eu sei hoje em relação a desenvolvimento pessoal, eu aprendi com ele. Mas é um sujeito muito polêmico, mas ele tinha umas ideias meio malucas. Eu nunca parei para assistir o professor Olavo Carvalho falando de política, por exemplo, porque é uma coisa que não me interessa, porque é uma coisa que a minha opinião divergia dele. Porém, muitos temas relacionados à filosofia, ao desenvolvimento humano e inclusive a essa obra que ele deixou chamada As 12 Camadas da Personalidade, que para mim foi muito útil, foi de uma grande valia, ajudou muito no meu amadurecimento. Eu não vou deixar de dar o crédito aqui para ele antes de falar sobre esse conteúdo. Eu julgo ser uma das obras mais importantes que foi deixada dentro do ramo do desenvolvimento pessoal, porque ele conseguiu fazer um trabalho onde ele uniu todas as correntes psicológicas existentes, né? Eu hoje sou um estudante de psicologia, eu posso perceber na prática dentro da nossa, principalmente dentro da nossa educação mais técnica, que existe muita divergência ali dentro, né? As próprias correntes de psicologia, elas se contradizem entre elas, né? Um professor sai de uma sala e entra outro e aquele outro fala para o aluno não dá muita bola para aquele professor que acabou de sair, ou seja, isso ali no ambiente de sala de aula pode até parecer engraçado,
Só que o que é o problema disso? O problema disso é que quando um paciente vai buscar uma terapia, quando o paciente vai buscar um tipo de tratamento, e aquela pessoa ali, aquele profissional, ele se especializou somente numa área e ele não domina o restante, ele não olha o ser como uma pessoa completa, ele acaba às vezes direcionando o tratamento daquele paciente para aquela especialização dele, coisa que não tem nada a ver. Hoje eu participo de um curso paralelo ali, que já fazem mais de 2 anos que eu estou nessa comunidade, onde somos mais de 6.000 pessoas e todas as quartas-feiras a gente tem um grupo de estudo ali onde a gente fica debatendo. E ali estão diversas profissões que são voltadas para o desenvolvimento pessoal. Tem desde psiquiatras, psicólogos, terapeutas, coaches, os intrometidos, que a gente fala que são pessoas realmente que lidam ali com um certo tipo de demanda, mas eles não querem trabalhar profissionalmente com aquilo ali, mas estão ali realmente para aprender. E toda quarta a gente tem um estudo de caso, né, que obviamente mantendo ali o sigilo sobre o nome da pessoa, não se revela ali, né, quem é a pessoa, mas ali a gente estuda o caso de cada um para que todos possam aprender. De centenas de casos que são mandados por semana, um é escolhido lá pela direção e a gente trata. E é muito comum às vezes a gente ver situações onde o terapeuta, o especialista, ele acaba querendo levar o tratamento da pessoa para a sua especialidade, sendo que aquilo ali não tem nada a ver. Vou dar um exemplo, né? A pessoa está ali, ela quer fazer uma transição de carreira. Então ela vai lá, procura um terapeuta para ajudar ele nesse sentido, porque é um momento de muito conflito, de muita dor, ela ficou a vida inteira naquela profissão, mas ela já não se sente mais preenchida, ela quer modificar, mas ela só quer fazer uma transição de carreira. E aí o cara é psicanalista e ele entra numas de olhar para a pessoa e fala, mas por que tu quer sair? Será que não é? Como é que é a imagem do teu chefe? Tem alguma relação com o teu pai? Eu acho que de repente pode ser que tu esteja olhando para o teu chefe, esteja lembrando do teu pai, e aí tu não tinha uma relação boa com o teu pai, então por isso que tu quer sair do trabalho. Olha a viagem que tem nisso daí. A pessoa só quer trocar de carreira, mas a pessoa quer levar ela para um lado da psicanálise que trata sobre esses temas. De outra forma também, um outro exemplo para ilustrar bem isso é quando a pessoa ela está ali, ela tem, sei lá, uma compulsão alimentar e aí ela vai lá e procura um logoterapeuta, que inclusive é uma das linhas que eu mais admiro, mas o logoterapeuta ele só está olhando para aquilo ali que é o sentido da vida, só o sentido da vida. E a pessoa ela tem uma compulsão alimentar e aí ele busca, olha, essa tua compulsão alimentar, vamos analisar, porque pode ser que esteja faltando sentido na tua vida. Não, a pessoa só tem uma compulsão alimentar. Então essas misturas que se fazem, sabe? Então eu acho que a grande contribuição dessa obra do professor Olavo foi que ele conseguiu fazer uma junção de todas as correntes e colocar ali realmente uma estrutura onde a gente pode enxergar de fato o que é a motivação interior de cada ser. Ele dividiu isso como se fosse em camadas, não como se fosse uma fase de videogame que a gente vai passando, mas através desse estudo que eu vou trazer um resumo aqui para vocês, a gente pode ter uma compreensão muito profunda de onde estão as nossas motivações centrais. E qual é a importância que existe nisso? Quando eu consigo ganhar consciência de onde está a minha motivação central e eu consigo olhar para isso no sentido de, poxa, onde que isso aqui está me prejudicando e onde que isso aqui está me ajudando, eu posso olhar para cima e conseguir elevar, eu consigo amadurecer minha personalidade mudando de camada. Então, para que serve essa? O nome da teoria se chama As 12 Camadas da Personalidade Humana. Eu não vou passar todas aqui porque eu acredito que existem as do meio ali que são realmente as que servem para nós, né? Que estamos aí no dia a dia, trabalhando, se virando, construindo a nossa vida. As 3 primeiras elas são mais voltadas para a nossa fase da infância. Eu vou falar o que é cada uma delas bem rapidinho, mas eu não vou aprofundar. E as 4 últimas eu confesso que eu não entro muito nela, primeiro porque eu não me aprofundei, segundo porque eu acho que elas estão um pouco fora assim, do nosso alcance, essas são para personagens mais históricos da humanidade. E eu vou focar nas 5 do meio aqui, que são realmente aquelas que eu acredito que a gente que está no dia a dia aqui pode alcançar e talvez elas sejam mais parecidas com o nosso momento atual, tá? Então espero que seja útil, que vocês possam fazer bom proveito disso e que traga muita percepção e muita consciência para vocês. Antes disso, dividindo aqui em 4 pontos, o que é essa teoria, né? Essa teoria ela trata sobre o desenvolvimento da nossa personalidade, que é esse tema que eu venho falando aqui há dias.
Ele demonstra também a nossa manifestação motivacional, aquela motivação realmente que está mais presente na minha vida. Não que eu não possa ter uma ou outra, mas essa é aquela que eu olho e digo, putz, é isso que eu estou vivendo na minha vida. A minha vida está sendo isso daí, esse tipo de motivação. Eu consigo olhar para esse estudo e dizer, putz, é aí que eu estou. Ela também aponta as nossas dores centrais, né? Conforme eu me vejo numa determinada camada, eu sei o que está doendo, eu sei onde é que dói. E também ele pode ser visto como uma articulação entre o meu temperamento. Eu fiz uma aula uns dias atrás chamada Os 4 Temperamentos, que é aquela estrutura mineral, né, que é como a gente chama, que a gente vem de fábrica, né, que é o que a astrologia fala, né, uma pessoa que é mais estourada, que ela acaba estourando fácil, né, no sentido de se irritar fácil, é uma pessoa mais colérica. Aí tem aquela pessoa que é mais de ficar refletindo sobre a vida, mas ela não expande, é uma pessoa mais melancólica. Então eu tenho todo um estudo sobre esses 4 temperamentos, né? A pessoa que reage rápido, a pessoa que é um pouco mais lenta, a pessoa que guarda rancor, a pessoa que perdoa rápido. Então esse é um estudo, se tiver interesse, depois vai lá, chamado Os 4 Temperamentos, que é aquilo mais ou menos que a gente já vem, né? Que as pessoas olham, olha, tu é assim porque tu é do signo tal. Então é uma forma mais aprofundada de ver isso, mas como eu digo, o temperamento ele não determina a nossa vida, mas ele apenas mostra o que predomina um pouco mais ali. Então esse estudo ele ajuda nessa articulação entre os meus temperamentos, os nossos temperamentos e as nossas circunstâncias, que é aquilo que a vida nos traz, que é o nosso dia a dia, a realidade que está sendo apresentada à nossa frente. Então por tudo isso eu julgo que esse estudo ele é muito importante. Qual é o intuito dele? Se vocês pararem para observar, o intuito dele tem muito a ver com o intuito do que eu busco fazer aqui todos os dias e o que eu busco fazer dentro dos meus programas de desenvolvimento. Eu percebo no dia a dia, e isso vocês vão também conseguir perceber, que toda vez que existe algum tipo de sofrimento, toda vez que existe algum tipo de dor, uma pessoa que está querendo resolver alguma coisa no contexto emocional, por assim dizer, no contexto afetivo, tu vai perceber que muitas vezes é uma pessoa que está ali com um afeto interior, ela está ali doendo muito, ela está encontrando problemas, ela está encontrando dores, porque de certo modo ela está olhando demais para si. Ela não está conseguindo enxergar um pouco mais o mundo. Às vezes ela generaliza tudo, ela acha que tudo é sobre ela, né? Tudo é dor, tudo dói, né? O dói na alma, que tudo, se uma pessoa olha diferente para ela, ela já acaba levando para o coração. Então esse é um tipo de camada que é a camada 4, depois eu vou falar um pouco sobre ela, mas para que tu possa entender o itinerário que esse estudo traz. O que a gente busca aqui e o que esse estudo busca é que a gente saia dessa camada do afeto interior, onde tudo é sobre mim, onde tudo eu estou com medo de ser rejeitado ou eu estou com desejo de ser amado, e a gente chegue ao ápice dessa motivação, que é quando a gente de fato está vivendo no mundo para ser útil, para servir, para poder cumprir o meu dever, para poder realmente ajudar as outras pessoas, para poder escolher um trabalho que realmente possa fazer diferença, ou que através do meu trabalho, por mais simples que ele possa ser, eu faço uma boa utilidade dele no mundo. Então é um momento em que a minha personalidade ela tá amadurecida, que eu já não tô mais lá naquela fase onde eu tô olhando só para mim, onde tudo é dor, onde tudo os outros estão querendo fazer um mal para mim. Eu julgo que esse itinerário de uma coisa para outra é o que a gente traz como o amadurecimento da personalidade. Somente uma personalidade realmente que é madura, que tem esse tipo de consciência, que são pessoas das quais a gente pode contar no momento em que a gente realmente precisa. Aquela pessoa que tu olha e tu sabe, poxa, ali tem alguém que tem presença, ali tem alguém que realmente sabe o que está fazendo. Então essa é a pessoa que realmente pode estar me ajudando ou pode estar servindo de inspiração para que eu possa também seguir esse itinerário aqui. Então vou falar rapidamente das 3 primeiras camadas ali que são mais ligadas à nossa infância. A primeira delas é a camada número 1, é a camada do ser,
que é quando eu apareço no mundo, né? Uma das primeiras motivações, que isso é muito inconsciente, porque a gente ainda está lá na barriga da nossa mãe, mas é a motivação do ser, do aparecer, do vir para o mundo. Ora, se a gente fica 9 meses dentro da barriga da nossa mãe, a gente tem uma motivação ali ainda que inconsciente, que é aparecer no mundo, que é quando a gente sai dali e acaba nascendo, quando a nossa mãe nos dá a luz, né? Então, esse estudo é muito mais voltado para essa astrocaracterologia que eu estava falando, o estudo dos temperamentos. Eu vou tomar uma água aqui, que eu já falei pra caramba, mas a gente vai continuar depois. Então, agora eu vou falar da camada número 2, eu falei que eu vou passar rapidinho nessas 3 primeiras. A camada número 2, ela fala da hereditariedade, que é quando a gente começa a perceber que a gente pertence a um grupo familiar, né? Aqui dentro desse tema foi trazido o estudo da psicologia do destino, que é onde muitos conhecem também poxa, me fugiu o nome, aquela de Bert Hellinger, que é a constelação familiar, também é uma aplicação que pode se voltar muito para essa camada, que é a camada da hereditariedade, que é o pertencimento. São linhas que trabalham muito a questão da família, né? A questão do nosso relacionamento com o nosso âmbito familiar. E por fim, ainda na infância também, a camada 3 é a camada do aprendizado, que é quando a criança começa a ter a parte cognitiva sendo desenvolvida, que é quando ela começa a olhar para as percepções. É aquele tipo de aprendizado que está ali ainda voltado somente para a cognição, não é um aprendizado para ser aplicado no mundo, né? É quando a criança percebe ali, digamos assim, que ela tem 2 figuras geométricas, que uma é um quadrado e outra é um triângulo, mas uma não encaixa na outra. Então ela vai percebendo, ela está ganhando aprendizado sobre essas coisas mais simples, essas coisas mais básicas. Essas são as 3 primeiras camadas. Lá em cima, na camada 9, 10, 11 e 12, ele fala sobre, na camada 9, o eu intelectual, que é quando a pessoa já passou por todas essas fases do meio, que eu vou discorrer aqui com vocês, e a busca, o interesse da vida dela é uma busca apenas pela verdade. Ela está buscando essa vida intelectual, ela já não se dói mais, ela já fez todos os papéis, ela já serviu, ela já cumpriu um dever, ela já nem está mais olhando, se preocupando com o dia da morte dela. Só o que importa para ela é a intelectualidade, é uma busca pela verdade. Depois, na camada 10, é a camada do eu moral, que é quando ele já conheceu a verdade e ele se preocupa em viver essa verdade na prática. É o eu moral, é a pessoa que está focada na moralidade, realmente em praticar o bem. É a pessoa que cuida dos outros, né? A gente pode falar disso de uma Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, que doou a sua vida inteira para cuidar das pessoas, né, para cuidar dos pobres, para cuidar das pessoas menos favorecidas. Depois, na camada 11, ele chama que é o eu histórico, que são as pessoas realmente que já estão focadas na criação de um personagem histórico. São aquelas pessoas que elas morreram já há muitos anos, mas a gente ainda lembra delas, elas estão aqui na nossa história. E por fim, na camada 12 já é o eu transcendental, é a pessoa que já nem está mais preocupada com as coisas daqui, ela só está preocupada com o que vai para além disso, é a transcendência, né? É o destino final, é o que ele chamava de o eu diante de Deus. Tudo que eu faço na vida, as minhas motivações são relacionadas ao como eu estou diante de Deus. Aí a gente pode colocar aqui realmente Jesus Cristo, Buda, alguns santos, né, que deram a vida, que foram canonizados depois por terem feito grandes feitos na história, não coisas que podem ser ou podem não ser história, mas coisas que a gente descobriu aqui de pessoas que fizeram grandes feitos, que realmente, para que elas pudessem ser validadas dessa forma, olhadas como um verdadeiro santo, né? A gente tem Santo Agostinho, a gente tem São Tomás de Aquino, tantos personagens históricos que chegaram lá nessa fase. Mas nós, réis mortais, que estamos aqui no dia a dia, trabalhando, nosso dia se desenvolvendo, ainda com as nossas tretas, ainda com as coisas que a gente precisa resolver, eu foco mais nessas camadas do meio, que vão da camada 4 até a camada 8, e aí eu vou passar um pouquinho de cada uma delas aqui, vou ver se o tempo não vai estourar, qualquer coisa a gente divide ela em 2 dias, mas o importante é que essa nossa introdução aqui deu para pegar a base do que se trata esse tema. Eu vou começar por aquela camada que eu julgo que a maioria das pessoas, principalmente nós brasileiros, estamos presentes, que é essa que eu falava anteriormente, que é a camada 4, que é a camada do afeto interior,
que é o momento em que eu estou aprendendo a sentir. Ora, quando a gente está na fase da infância ainda, quando a gente está ainda ali na fase da pré-adolescência ou da adolescência, é importante que esse afeto seja preenchido. Só que o que a gente vê acontecer? Muitas vezes os próprios pais, e às vezes não é por mal, quantas vezes de repente eu também não cometi esse erro com a minha filha, ou quantas vezes a gente não percebeu essa ausência também vinda dos nossos pais, que é o preenchimento desse afeto, né? Que é a criança que depois vira um adulto e ela está ali carente, porque essa parte da vida dela ela não foi preenchida na fase em que deveria ser preenchida. E aí ela se torna um adulto totalmente inseguro. Ela se torna um adulto porque ela traz para essa fase adulta esse sentimento, esse desejo de ser amado que ela não teve durante a sua infância. A motivação central dessa camada 4, ela é o sentimento de ser amado. É aquela pessoa que você vê que tudo que ela faz na vida dela, né, por mais que ela faça coisas grandiosas, mas a motivação central dela é ser amada, que as pessoas possam gostar dela. Ou é, por outro lado, um desejo exagerado de não ser rejeitado. Tudo que ela faz, a motivação central, ela acaba tendo uma dor muito forte quando alguém a rejeita. Ela acaba tendo uma dor muito forte quando alguém não a ama, né? Então, quando isso não é preenchido lá, durante a nossa infância, quando a gente não... E muitas vezes não é somente pelo que os pais fazem ou deixam de fazer, muitas vezes é pela nossa interpretação de como a gente está interpretando. Os pais às vezes estão nos amando da maneira que eles aprenderam, da maneira que eles podem, né? Mas o quanto as crianças ou o quanto nós estávamos interpretando isso também é muito importante para que a gente traga para a vida adulta. Isso tem que ficar lá na nossa infância, né? É o momento em que isso deve ser preenchido. Se eu trago isso para a minha vida adulta, aí eu caio nesses problemas que eu estava falando. O tempo todo eu estou buscando validação, eu estou buscando que as pessoas me vejam, né? É aquela coisa da carência, né? O ser carente. A pessoa que é carente demais é a pessoa que ela está presa na camada 4. A busca principal dela é encontrar essa aceitação e essa segurança emocional. Então ela costuma ver, às vezes, em figuras mais do seu cotidiano, ela está encontrando ali uma figura paterna da qual ela possa se agarrar, ou uma figura materna para que ela possa preencher essa camada, esse vazio. E é muito comum a gente ver isso no nosso dia a dia, né? Às vezes pessoas adultas, mas elas estão ali, tudo é sobre elas, né? Se alguém olha para o lado, é porque o fulano não gosta de mim, né? Às vezes tem duas pessoas conversando entre elas, eu estou aqui no outro lado e eu já, estão falando de mim pelas costas. A pessoa acha que ela é o centro das atenções, né? Tudo é sobre ela, né? Tudo ela se dói, tudo é motivo para dor. Essa é a pessoa que está presa nessa camada 4, né? E é importante nós sairmos dessa camada, e é importante também ajudar os outros a saírem, porque se eu fico preso nesse afeto interior, eu não consigo me expressar no mundo, eu não consigo sair para o mundo e desenvolver as minhas habilidades. E aí essa pessoa, no fim das contas, é uma pessoa que está ali precisando ser cuidada, é uma pessoa que ela tem toda a capacidade cognitiva, ela tem toda a capacidade física, mas é uma pessoa que não pode contar, é uma pessoa que a qualquer momento ela se desestabiliza, a qualquer momento ela está ali e faz uma briga com os outros, porque ela está olhando muito para si. Então, essa é a primeira camada, é a camada 4, tá? Depois, um pouco mais acima dessa camada, nós temos a camada 5, que é quando a pessoa consegue finalmente parar de olhar ali para dentro, o seu tema central não é mais o afeto interior, e ela começa a sair para o mundo, mas por uma força exterior, mas que ainda é inútil. Mas ainda assim é melhor do que o afeto interior, ela não está mais presa naquela coisa interna, agora ela está buscando realmente uma força no mundo, uma força exterior, mas ainda é uma força inútil. Por que é inútil? Porque é o momento onde a motivação dela é uma motivação de disputa, é a autodeterminação do ego que o Jung fala, né? É aquela busca por ter um orgulho de si mesmo. Não deve ser muito incomum, você já deve ter percebido pessoas, ou enquanto eu falo, talvez às vezes a pessoa realmente ela está ali, puxa, esse aqui tem elementos disso aqui na minha vida,
É importante a gente analisar isso, né? Ter consciência disso. Essa camada 5 é quando a pessoa está ali, ela quer disputar, ela quer ter um orgulho de si mesma, né? Ela quer provar que ela é melhor. Por que é uma força inútil? Porque ainda não tem muita utilidade no mundo, ela ainda não está ainda ali tendo algumas habilidades que ela pode vender, que ela pode se encaixar no mercado de trabalho. Ela só quer disputar, é aquele carinha ali que está ali na adolescência ali, ou até na vida adulta, e ele vai para a festa, ele quer disputar aquela pessoa com aquele outro cara, né? Ou ele quer a preocupação dele é em ser mais atraente, né? Ou é a pessoa que está lá disputando algum esporte e tudo que ela quer é vencer o outro, né? Ela briga com todo mundo, mas ela não aceita perder nem para o ímpar. É a pessoa que está nesse momento nessa camada 5, que é a camada da disputa. É a força, já tem algo externo, que não é mais aquele afeto interior, mas ainda não tem muita utilidade. Eu costumo dizer, ainda assim é melhor que tu esteja na camada 5, ainda que tua força não tenha muita utilidade, mas pelo menos tu não se torna às vezes um peso morto na vida dos outros, né? Que quem está na camada número 4 ali, ela acaba sendo um peso, ela não está ajudando os outros e não está ajudando a si mesma. A pessoa que está na camada 5, ela não está ajudando os outros, mas pelo menos ela está fazendo alguma coisa da vida, ela está desenvolvendo habilidades. É uma fase importante da gente passar, né? Que é aquela fase, poxa, sai para o mundo, vai lá e testa essa força, vai lá e tem essa importância também. Todas as camadas têm, né? A camada 4 eu falei, durante a infância é importante que a gente se sinta amado, que a gente não se sinta rejeitado. Do mesmo modo a camada 5, que é quando a gente começa a sair para o mundo, a gente ainda não tem muita habilidade, muita utilidade, mas a gente está ali disputando força, testando, e isso também nos ajuda num determinado ponto. Feito assim a camada 5, explicada a camada 5, depois a gente tem a camada 6. A camada 6 ela também é algo externo, ela também trata-se de uma força, porém agora ela não é mais uma força inútil, agora ela é uma força útil. É o momento da conquista de habilidades, é quando eu já não estou mais querendo disputar com os outros se eu sou melhor ou se eu sou pior. Eu já sei que eu sou bom, então nesse momento eu estou buscando o quê? Conquistar habilidades focadas num resultado. É aquela pessoa que está buscando fazer as coisas para ser útil, para trocar. Por exemplo, eu aprendi a fazer um brownie aqui e agora eu vou empreender, eu vou vender esse brownie para ter um lucro, né? É aquela pessoa que está realmente focada em ganhar dinheiro, em prosperar, em ter sucesso. É a parte prática da vida onde é o crédito menos o débito. Essa é a pessoa que está na camada número 6. Ela tem uma força, mas essa força ela tem uma utilidade no mundo, né? É quando eu desenvolvo uma habilidade profissional, é quando eu me torno um profissional melhor, mas o meu foco é realmente em ganhar algo. E tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Mas é aquela pessoa, às vezes, que se tu vai assim precisar muito assim de que ela abdique um pouco de si para poder se empenhar em algo, ela já, não, o que eu vou ganhar com isso? E se eu não vou ganhar nada com isso, então tô fora, não conta comigo. É aquela pessoa realmente que ela tá ali vivendo, ela tem uma força que é útil, que serve para as outras pessoas, mas se tiver que se envolver em algo do qual ela não está tendo algum tipo de ganho externo, né? Seja um lucro ou seja realmente a conquista de uma habilidade, ela não se envolve nesse projeto. Eu costumo dizer por aí, eu tenho muitos colegas lá desses grupos às vezes, porque a gente lá tem tudo misturado, né? Tem vários tipos de profissionais. Quando eu estava olhando para esse estudo, eu percebi uma coisa muito comum, né? A pessoa que é da camada 6, às vezes, que ela está ali com o foco nessa coisa do sucesso, do prosperar, do lucro, ela acaba muitas vezes a gente vê dentro do nosso mercado as pessoas que são da camada 6 vendendo remédios para as pessoas que são da camada 4. É muito comum a gente ver isso, aquela velha fórmula mágica, né? aquela coisa milagrosa, né? As pessoas da camada 4, por elas terem esse afeto interior, essa coisa do ser amado, do ser rejeitado, ela está sempre às vezes em busca de uma fórmula mágica, às vezes em busca de um passo a passo que vai ajudar ela a sair daquilo ali. É o momento onde aquela pessoa da camada 6 muitas vezes se aproveita do sujeito da camada 4,
porque ele está pensando só em ser útil, em ter lucro. Tem ali alguém que faz parte desse público-alvo. A pessoa da camada 4, ela está no desespero, ela vai lá e compra a pílula que a pessoa da camada 6 tem para entregar para ela. Quando, na verdade, se a pessoa da camada 6 ela não estivesse olhando só para o lucro, ela não estivesse olhando só para aquilo que ela pode lucrar com aquilo ali, ela olharia com toda sinceridade e diria para essa pessoa da camada 4, olha só, isso que eu tenho aqui, infelizmente, não é para ti. De repente tu vai ter que procurar alguma outra coisa que vai te ajudar. O cara da camada 6, ele não quer saber. Chegou aqui, tu quer comprar? Toma aqui, eu vou te entregar. Não quero saber se isso vai te ajudar ou não. Se vai ser útil depois é um problema teu, mas eu tenho aqui uma habilidade, eu tenho aqui algo que é útil. Então, se tu quer comprar, eu vou te vender. Então, aqui a gente não está julgando quem está certo e quem está errado, mas é importante a gente ter consciência disso na vida, até mesmo para saber, poxa, se eu estou nessa camada, será que eu não estou mais vulnerável? E se eu estou nessa outra também, que é a número 6, será que às vezes eu não estou sendo meio também intolerante, incompreensível com o outro, a ponto de não se importar? Ou eu quero aquilo ali a qualquer custo e dane-se o resto? Então é importante a gente estar olhando para isso. Essa é a camada número 6. Depois, então, já estamos chegando no final das duas últimas, é o momento em que a gente chega na camada 7. O que é a camada 7? A camada 7 é a camada do servir. É o momento onde a pessoa ela já saiu daquele afeto interior, ela já se sente preenchida, ela já se sente amada, ela já passou por aquela força inútil de querer disputar, ela sabe que ela faz algo bem feito, ela já adquiriu essa conquista, essa força útil, ela sabe que ela tem algo para doar para o mundo, que ela pode vender, ela já se vira, ela sabe que se ela chegar numa empresa ela vai dar conta de desempenhar um bom trabalho, a empresa vai poder abrir as portas para ela porque ela tem algo a entregar. E aí é o momento onde o foco dela já não é mais esse, ela já tem todas essas outras camadas preenchidas. Agora a camada que ela está presente é o papel social, ela quer descobrir um dever, ela cristaliza esse papel e o foco dela é o cumprimento desse dever, é o serviço, é o servir, é aquela pessoa que tem o senso de comunidade. Ela consegue ter a compreensão de quem ela é no grupo e ela fica bem com isso. O servir não é aquela pessoa que está ali liderando, de repente, ou CEO da empresa, ou alguém que está liderando um seu grupo comunitário. Não, é a pessoa que ela está focada em servir, ela está focada em fazer bem feito aquilo que é devido, aquilo que está presente na vida dela. É a pessoa que ela tem esse senso de equilíbrio entre os seus direitos e os seus deveres. Olha que importante é isso, meu Deus do céu, né? Quantas vezes a gente não está numa situação assim, ou vê pessoas estando numa situação onde a pessoa ela só quer saber dos direitos que ela tem. Não, mas isso aqui é o meu direito, isso aqui é o meu direito. E ela esquece dos deveres, ela esquece daquilo que ela precisa cumprir. Tudo vem a nós e o vosso reino nada, né? Então essa camada 7, ela é quando a pessoa está focada realmente em cumprir o seu dever, em fazer bem feito, em poder cumprir as tarefas mais cotidianas do seu dia a dia, de uma forma realmente que ela diga, poxa, aqui eu estou dando o meu melhor. Eu já não tenho mais aqueles conflitos das camadas anteriores. Agora o meu foco é aqui, é em fazer a minha parte bem feita, né? Eu estou no grupo, eu não fico mais me doendo se o coleguinha do lado ganhou um aumento, ou se o colega do lado está tendo algum tipo de benefício. Pelo contrário, eu me alegro por isso. Eu não fico pensando, mas e por que eu não? Mas por que o fulano tá tendo um tipo de benefício e eu não? Essa é a camada 4, essa é a camada, 5 talvez. A pessoa da camada 7, ela já não está mais olhando para isso. O foco dela é realmente fazer o seu bem feito, independente do que está acontecendo externamente. Então, eu acredito que, vocês que estão aí também, acredito que vão concordar comigo quando a gente fala de amadurecimento, numa personalidade madura. Quem que vocês acham que é uma personalidade mais madura? A pessoa que está na camada 7 ou a pessoa que está na camada 4? É óbvio que é a pessoa que está na camada 7, né? Agora, é importante também não cair numas pegadinhas, né? Porque às vezes tu olha para uma pessoa, a pessoa ela está ali, eu percebo que ela está cumprindo o dever dela, ela está servindo, ela está sendo útil. Então ela está na camada, mas por que ela está às vezes reclamando da vida? Então ela não está na camada 7, mas parece estar. Lembra, o que determina qual a camada que a pessoa está mais presente é a sua motivação. De nada adianta eu ser uma pessoa que é útil, que serve, parece que eu estou na camada 7,
mas o que eu estou buscando no fim das contas é um reconhecimento externo. Né? Então tu olha para a pessoa, ela está ali fazendo, está desempenhando, mas se alguém não reconheceu, ela fica triste. Então tu não está na camada 7. Se tu está fazendo e está esperando que as pessoas te validem, que as pessoas te amem por isso, tu não está na camada 7. Tu parece estar na camada 6 ou na camada 7, mas na verdade tu está na camada 4, porque o motivo de tu estar fazendo aquilo ali é, no fim das contas, não ser rejeitado, é ser amado. Se ninguém estivesse vendo, talvez tu não faria. Então é importante a gente analisar isso para saber onde está a nossa motivação. E por fim, não menos importante, que eu falei que eu traria aqui, que é a camada número 8 que ele fala, que também acho que vale a pena a gente dar uma olhada para isso, principalmente para a gente poder fazer um fechamento assim de mais reflexão, que é a camada 8, ela traz o sujeito que ele já é o eu, quem sou eu diante da possibilidade do fim. Dito de outro modo, quem sou eu diante da morte, né? Os filósofos do século XX traziam muito esse tema, Ortega y Gasset falava, né? Para a mim só vale as ideias dos náufragos, né? Somente aquela pessoa que está em naufrágio, ela tem a propriedade de dizer o que é a vida, né? Que é quando ela olha assim, ó, diante da possibilidade do fim, diante de uma síntese individual, quem sou eu? Né? É aquela velha pergunta que ele trazia, né? Diante da possibilidade do fim, eu retifico ou eu ratifico? Quem sou eu diante da possibilidade do fim? Se eu tivesse agora diante da possibilidade do fim, eu faria tudo igual como eu venho fazendo? Ou é o contrário, eu faria tudo completamente diferente? É quando o sujeito ele já está focado nisso, ele já se sente amado, ele já não tem mais essas carências, ele já testou força, ele sabe que ele pode ganhar, ele já tem uma utilidade, uma habilidade que serve para o mundo, que tem a sua utilidade ali, ele já serve, ele já faz tempo que ele já cumpre esse papel social, ele já cumpre esse dever, e agora a motivação dele já está em outra coisa, ele se pergunta assim, ó, quem sou eu diante do fim? É aquela pessoa que vive todos os seus dias como se fosse o último dia, não de uma forma irresponsável, não como o título da novela da Globo, lá, né? O tema lá, o que você faria se só te restasse um dia? Aí tu vê as pessoas, se fosse meu último dia, agora eu vou comer bastante tortinha de limão, agora eu vou vou só buscar os prazeres da vida. Não, o sujeito que está na camada 8, se fosse o último dia da vida dele, sabe o que ele estaria fazendo? Ele estaria fazendo bem feito exatamente aquilo que ele estaria fazendo num dia normal. Esse é o sujeito que alcança essa camada do eu diante do fim. É a pessoa que sabe que, independente se fosse o seu último dia, ela estaria fazendo bem feito exatamente aquilo que ela estaria fazendo num dia normal. Porque a vida, todos os dias, ela é uma possibilidade do fim. A gente não sabe se hoje pode ser o nosso último dia. Esse é um dos grandes mistérios, talvez, da nossa vida, né? E agora olhar para essa camada número 8 e se perguntar, né, quem sou eu diante do fim? Será que se hoje eu tivesse a possibilidade do fim, e ele existe, mas às vezes a gente não tem a gente não está olhando para isso, né? Porque quem que vai olhar para isso aí? Isso parece uma coisa às vezes meio amedrontadora. Eu não vou ficar olhando para isso, né? Para que eu vou olhar para isso? Mas às vezes a gente olhar para isso, né, e dizer assim, poxa, será que eu estou vivendo a minha vida do jeito certo? Será que realmente se eu tivesse diante da possibilidade do fim, seria essa vida que eu estaria vivendo? Eu estaria fazendo da forma que eu estou fazendo? Essas são as motivações da pessoa que consegue alcançar essa camada número 8. Como eu falei anteriormente, as camadas elas não são uma fase de videogame que tu vai passando de uma para outra. Muitas vezes acontece, né, um exemplo que o professor citava bastante, às vezes a pessoa está lá numa camada muito superior, na camada 10, na camada da moral, ela tem já um casamento muito bem estabilizado, quando vê, né, a pessoa que ela estava lá se relacionando teve um desvio de olhar ali e acabou traindo ele. Aquele sujeito que tinha a sua família, aquilo ali tudo muito bem estabilizado, ele se vê diante de uma traição. Rapidamente ele acaba caindo às vezes lá para a camada 4,
que é quando, poxa, tava tudo certinho aqui, tava tudo lindo, maravilhoso, agora, pô, a minha esposa me traiu, meu marido me traiu, ele volta a sentir aquele afeto interior, por que eu tô sendo rejeitado? Só que qual é a diferença? A pessoa que já alcançou essas camadas superiores, ela passa rápido, ela lida rápido com aquele tipo de dor, com aquele tipo de sofrimento. Não significa que ela não caia ali, né, de repente, em um momento naquele sofrimento, naquele tipo de dor, de querer entender por que aquilo ali aconteceu. Mas ela consegue se reerguer rápido, porque ela já amadureceu, ela consegue passar por um término ali, ela vive aquele luto ali, talvez por uns tempos, mas ela já sai para o mundo de novo, porque ela já conquistou habilidades, ela já é útil, ela já sabe servir, ela já se confrontou diante da morte, então ela já está focada em camadas superiores, ela sai rapidamente daquilo ali. Ela entra rapidamente na camada inferior, mas ela sai rapidamente porque ela já trilhou um caminho. Tamanha importância é que a gente desenvolva a nossa personalidade, que a gente possa construir essa maturidade. Um outro exemplo para ilustrar e para a gente fechar aqui é pegar um tipo de situação onde como reagiria cada tipo de camada, né? As 5 camadas. Então é um exemplo que eu acho bem engraçado e bem legal. Vamos supor que eu cheguei aqui agora, tinha pessoas me assistindo e eu estou aqui na frente da câmera, aqui pronto para fazer uma live para vocês ou para fazer uma apresentação em público. E aí eu estou aqui vestindo a minha camiseta e em algum momento chega alguém e fala: nossa, essa tua camiseta é horrível, tem certeza que tu vai se apresentar, tu vai fazer a live com essa camiseta? Como reagiria uma pessoa de camada 4? A pessoa de camada 4 ela já pensa: ai meu Deus, ai mas tá tão feio assim, ai mas será que as pessoas não vão gostar? Ai mas tem certeza? Ai será que dá tempo de trocar? Porque se tá feio, né? Essa é a pessoa da camada 4, ela reage dessa forma. A pessoa da camada 5, como que ela reagiria em relação a isso? Ela já atacaria a outra, porque ela quer vencer, ela quer disputar. Ela diria: o que tu quer falando da minha camiseta? A tua tá muito mais feia, vai cuidar da tua vida. Vai olhar pra tua, a minha pode estar feia, mas é melhor que a tua. Essa é a pessoa da camada número 5. A pessoa da camada número 6, que ela está focada ali na conquista, na utilidade, no lucro, se uma pessoa chega e fala para ela: olha, a tua camiseta tá feia, ela fala: será que dá tempo de trocar rapidinho para me botar uma melhor? O foco dela está nisso. Entende a diferença da reação de uma camada para outra? A camada 7, a pessoa que está na camada do servir, se uma pessoa chega e fala para ela: olha só, tua camiseta tá feia, tá horrível, ela responde da seguinte forma: a camiseta pouco importa, o que importa é o que eu vou trazer aqui de conteúdo. Ela já não se dói mais com isso. Entende a diferença da reação de cada camada? E aí ele brinca no final dizendo: e a pessoa da camada 8, que é aquela pessoa que está diante da morte, se uma pessoa chega e fala: olha, tua camiseta tá feia, tu vai se apresentar assim, ela diz: não tem problema, todo mundo vai morrer mesmo. Então essas são as diferenças dos tipos de reação focado em cada tipo de motivação de cada camada. Eu acho que é legal trazer essa historinha para ilustrar, para a gente refletir, para a gente ganhar consciência quem eu seria frente a esses tipos de situação, qual desses personagens. As camadas, como eu disse, ela aponta não só as nossas motivações, mas as nossas dores centrais. Refletir sobre isso, entender como que a gente está articulando isso no nosso dia a dia é importantíssimo para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer e, no fim das contas, a gente viva uma vida repleta de sentidos. Bora sair da camada número 4, galera, bora avançar, bora amadurecer, bora evoluir na vida, que no fim das contas a vida está acontecendo e a gente precisa fazer a nossa parte, tá certo? Essa foi a nossa live número 55, as 12 camadas da personalidade. Espero que vocês tenham gostado, que seja útil, né? Já cumprindo um pouco o meu papel de camada 6, que tenha sido útil para vocês. E se vocês gostaram, passe adiante aí para as pessoas que vocês gostam, para as pessoas que vocês amam, né? E que amanhã a gente possa estar aqui na nossa live número 56, se Deus quiser. Então, essa foi a nossa live número 55. Desejo a todos vocês uma ótima quarta-feira. Os agradecimentos aqui, então, a presença Ju Ribeiro de volta. Que bom te ter de volta aqui, Ju. Janaína, muito obrigado, Jana. Obrigado, Beth. Obrigado, Fran. Obrigado, seu Jorge. Muito obrigado pela presença de todos, pessoal. Uma ótima quarta-feira. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.